meu amigo vascaíno, possível saída da 777 Partners do Vasco da Gama ganha um novo capítulo. Vamos falar muito aqui também sobre a situação do diretor executivo, porque a SAF Vasco tomou uma medida e bateu o martelo sobre essa situação. Janela aberta, alguns nomes já surgem aí nos bastidores do Vasco da Gama, mas sem diretor de futebol, quem vai fazer as contratações? Vamos falar aqui sobre os possíveis nomes e será se a 777 Partners vai investir pesado nessa janela? E vamos falar muito aqui também sobre a situação envolvendo aí o dia do Vasco da Gama no tocante ao treinamento, porque hoje começam os preparativos aí para o jogo contra o América Mineiro, jogo treino, que finalizará aí a rede de treinamentos do Vasco da Gama para a estreia no dia 13 contra a equipe do Grêmio. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e a gente também vai falar aqui sobre a situação muito grande da possibilidade de saída da capa e entrada aí da Puma. Vamos falar muito sobre isso. Bom, mas vamos começar falando aqui sobre o futebol, porque é o seguinte, o Vasco fez um jogo treino no último final de semana, não sei para que adiantou, o Ramon Dias poupou vários jogadores, o ataque titular do Vasco da Gama passou em branco, não funcionou diante da equipe do Volta Redonda, e o Vasco teve que fazer várias substituições durante o treinamento para poder vencer o poderoso Volta Redonda por 2-0. Hoje é um dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, onde os atletas do Vasco da Gama voltarão a fazer treinamento aí com bola, visando o jogo treino contra a equipe do América Mineiro, que acontecerá no próximo dia 6 de abril. Perfeito? Vasco que estreia no Campeonato Brasileiro frente à equipe do Grêmio no dia 13. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação da fornecedora de material esportivo, porque a tendência é que venha mudar a fornecedora de material esportivo. O Vasco tem um contrato hoje com a Capa, que está muito defasado, certo? E hoje, pela manhã, a gente toma conhecimento aí, a gente está colocando em primeira mão, que além da Capa, o Vasco estaria negociando com 3 fornecedores de material esportivo, a Legia, a Puma e a Umbro, que já passou aqui pelo Vasco da Gama. A matéria fala que o Vasco da Gama, os executivos da 777 Partners, já negociam há 3 meses aí com essa empresa. O contrato é considerado aí muito defasado no Clube de Regatas Vasco da Gama com a Capa, certo? Porque o Vasco ganha ali anualmente 600 mil por ano, e de cada peça aí que o torcedor compra, o Vasco só tem direito a 13% ali de royalties, né? O Vasco ainda tem direito a 30 mil peças aí. Dessas 30 mil peças que o Vasco tem direito com a Capa, 18 mil peças o Vasco tem que bancar. Então, um contrato que é muito defasado aí, e o Vasco pode ter um fornecedor de material esportivo novo, né? De longe aí a Puma é uma empresa mais renomada. Bom, o seguinte, independentemente da 777 ficar ou não, a gente vai ter esse ano
a rescisão de contrato aí com a Capa, né? Foi um contrato muito ruim com o Vasco da Gama. Bom, essa situação aí da rescisão de contrato aí com a 777 Partners ganhou um novo capítulo, né? Ontem, lá na Band Esportes, né? Mais uma vez o Jorge Nicola veio a público. Isso está sendo muito comentado fora do Brasil. A 777 vai vender aí parte das ações, não é só do Vasco, não, é de todos os clubes, do aglomerado dela. Ela procura investidor, né? Ela busca 200 milhões de euros aí em capital para poder injetar no futebol, né? Os árabes aparecem aí como possibilidade de fazer a aquisição aí. Ontem o Jorge Nicola enfatizou essa situação no Band Esporte. O jornalista que é independente tem essa vantagem, né? Então vamos colocar aqui o que falou o Jorge Nicola. Vamos lá. Isso está pegando no Vasco da Gama, não apenas pela demissão de Alexandre Matos e a busca por um novo executivo de futebol. Esse é um pano de fundo para uma queda de braço das mais pesadas entre a associação e a SAF. A 777, empresa responsável por adquirir 70% das ações da SAF do Vasco, resolveu comprar uma guerra com o Pedrinho, presidente eleito no fim do ano passado, tomou posse no início desse ano. O Pedrinho não está proibido de visitar os treinos e jogos, mas ele não será convidado e passou a ser persona não grata para a 777. Recentemente, a dona da SAF do Vasco enviou um ofício para a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, informando que qualquer assunto relacionado ao Vasco deve ser enviado para a 777 e não para o Pedrinho. A 777 se incomodou que o Pedrinho fez uma visita à FERJ. E mais, a 777 emitiu uma nota proibindo o Pedrinho de falar a respeito das coisas do Vasco relacionadas a 777. Diante desse cenário, quero contar para quem nos assiste que as pessoas que compõem a associação do Vasco não podem admitir de forma pública, mas aguardam por deslizes da 777, deslizes importantes, que possam ferir o estatuto, o contrato combinado para aquisição da empresa. No ano passado, por exemplo, a 777 demorou para fazer o aporte combinado em contrato. Se esse aporte voltar a demorar, isso pode acabar ensejando uma rescisão de contrato. E eu vou contar para vocês que além da associação... É isso aí. Então, mais um capítulo aí, dificilmente a 777 vai colocar 270 milhões aqui em setembro, né? Muita gente falando que essa venda vai acontecer antes de setembro, e conforme eu já tinha falado anteriormente, o Jorge Nicola está falando agora, certo? Clima de guerra entre a associação e a SAF. Não é exagero. Deixe aí nos comentários. Vamos falar aqui agora sobre a situação envolvendo, né, a Janela e o diretor executivo de futebol, tá? Vamos lá. Essa 777 Partners tem gente que defende, mas é uma empresa para lá de incompetente, né? Vamos combinar aqui, né? A 777 Partners dificilmente vai anunciar o diretor executivo de futebol nesta semana. Então, o CEO, o Lúcio Barbosa e a comissão técnica, o Ramon Dias, serão os responsáveis pela mini janela. Então, você que estava esperando a contratação de um diretor executivo de futebol essa semana, isso não deve ocorrer. Parece que as negociações com o português não foi para frente, e aqui no Brasil, aqui, os nomes que o Vasco foi atrás, ninguém quis vir, o Vasco ficou queimado aí no mercado. Bom, se não der certo, vão colocar a culpa no Ramon Dias, porque sempre é dessa forma. E o seguinte, né, a gente coloca aqui para vocês alguns nomes aqui que estão sendo especulados no Vasco da Gama para essa janela, né? Muito se falando aí sobre o destaque aí do campeonato gaúcho, né? O jogador aí do Juventude, né? E o Marlon Freitas também, né?
inclusive o Marlon Freitas aí, né, que tem contrato com o Botafogo até 2025, as negociações esfriaram por conta da pedida que foi muito alta do jogador, né? Fato é o seguinte, pessoal, que a gente vai colocar aqui, ó, o que saiu nessa matéria aqui. Você que está esperando o investimento aí da 777 para salvar o Vasco, né? Olha só, o clube não deve investir alto na aquisição de direitos econômicos. Por exemplo, mas tem orçamento para contratações de baixo custo e oportunidades de mercado. Amigão, que Deus abençoe a gente nesse campeonato brasileiro, porque sem diretor executivo, essas contratações aí para jogar para a galera vai ficar difícil. E essa 777 tem que sair para ontem. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Deixe o seu comentário sobre o fornecedor de material esportivo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!